O Cidadania está falando hoje sobre cidades felizes. Nossa entrevistada é a psicóloga especialista em desenvolvimento organizacional, Heidi Castro. Heidi, o Rei que criou o FIB, ele deu uma entrevista que ele dizia o seguinte: a felicidade interna bruta é mais importante do que o PIB, o Produto Interno Bruto. Você concorda? E por que ele diz isso? Na verdade, assim, nós precisamos levar em consideração a origem desse país, né, que é um país budista, que tem toda uma relação com o social diferente do nosso, né? Alguns economistas estão trazendo para nós hoje, alguns economistas já disseram que é mais importante, mas outros também não. Na verdade, talvez fazer um ajuste. O PIB continua, porque nós precisamos de promover um ponto de felicidade, de realização para muitas pessoas, é o trabalho. E para que se tenha trabalho para os lugares, eu preciso de ter um PIB, eu preciso de ter essa geração de renda, na verdade, né? Então, assim, quem sabe equilibrar PIB e FIB, né? Quem sabe fazer aí um novo indicador, não novo, mas indicadores que levem em consideração e que o PIB não fique apartado, porque hoje, se a gente for observar, existe um indicador lá medido, o FIB, e outro PIB, digamos, se a gente fosse fazer hoje. E talvez, quem sabe, ajustar para que isso possa caminhar junto seria talvez a melhor equação. Porque hoje, na verdade, o que mede o progresso social é o PIB. Agora, o que você está falando é que, de repente, deveria usar os dois conceitos. Sim, de uma maneira mais ajustada, né? Assim, uma maneira mais próxima que o PIB possa levar em consideração alguns aspectos do FIB na hora da sua mensuração. Não deixar de contar as riquezas e os progressos e as oportunidades que o PIB também vai ofertar, né? Não deixar isso de lado. Porém, que ele não deixe, que ele desconsidere, como hoje não leva na sua conta, o dano e o gasto que o PIB pode causar no próprio indivíduo para você atingir o PIB. Entende? Então, essa que é a questão, essa que é a conta. Ele deveria levar em consideração assim, ok, a riqueza está subindo, mas e como que está isso? A que custo e a que preço? E a população, digamos, dessa cidade, desse país, quer pagar esse preço? Né? Até que ponto? Então, levar em consideração esse ponto. Faz uma comparação para a gente. Claro, o FIB não era usado há 50 anos, esse índice não era utilizado. Mas se você fosse comparar hoje e 50 anos atrás, usando os indicadores do FIB, você diria que hoje as cidades são mais felizes, as pessoas são mais felizes do que 50 anos atrás, por exemplo? Olha, eu posso dizer por pesquisas que não. As pesquisas que apontam isso dizem que nós, na década de 50 e 60, éramos mais felizes. Isso pesquisas dos Estados Unidos, no Reino Unido, né, que o PIB, então vamos pegar exatamente o PIB, nessas últimas décadas triplicou per capita. E, na verdade, o índice de felicidade diminuiu nessa idade. Então, na verdade, essa ligação não é direta. E o que aconteceu? Que o PIB não leva em consideração a realização das pessoas. Então, assim, a gente, depois de um certo nível, ter esse dinheiro, ou ter posses, ou ter bens, ele não vai trazer, talvez, a felicidade que muitos acreditavam que trouxesse. Então, aí, talvez por isso que está se falando tanto. Porque, assim, peraí, então a gente evoluiu, nós criamos critérios, fizemos fábricas melhores, estamos até cuidando do meio ambiente, estamos sim, mas as pessoas não estão felizes. O que está acontecendo? É porque, na verdade, tem outros fatores que provavelmente não são considerados nessa época. E pode ser também por causa da questão do tempo, da velocidade das coisas. Hoje em dia existe uma exigência muito forte para que as pessoas tenham informação, para que as pessoas tenham um sucesso profissional. E antes essa exigência não era tão grande. Isso pode ter relação? Pode ter relação, até porque uma das questões do próprio FIB é a questão do tempo, né? E principalmente, né, na nossa sociedade é tudo muito para ontem. As empresas também precisam de dar resultados, ela precisa daí para sustentar, ter a sua sustentabilidade. Ela precisa dar resultado e às vezes imediato. A globalização, isso aumentou, acelerou, né? Porque você veja, às vezes você demora para tomar uma decisão e o seu concorrente na China toma antes que você e toma o seu mercado, né? E isso também é uma realidade, né, que a gente não pode deixar de levar em consideração. Mas o tempo, de fato, ele é um agravante. Se eu não conseguir... Porque assim, e aí eu volto um pouquinho na educação, sabe? Porque a educação é quando eu treino, eu treino o indivíduo para trabalhar as suas questões, o resultado do meu objetivo não somente é ele que vai me trazer felicidade. Por isso que a gente vê que trabalhar buscando felicidade, só por felicidade,
não faz as pessoas felizes. Muito interessante dizer isso. É verdade. Na verdade, trabalhar o caminho, né? É a busca, o percurso. Então, assim, a felicidade normalmente vai acontecer, assim, o meu momento de regozijo, de felicidade mesmo, é quando eu alinhar as minhas expectativas, isto é, os meus desafios, com as minhas habilidades. E quanto isso estiver alto. Se isso for baixo, não me motiva, porque o desafio é baixo e a capacidade baixa, não tem motivação. Se o desafio for muito alto, né, então muito alto, mas a minha capacidade for baixa, eu fico ansioso. E aí eu fico muito estressado, por quê? Porque eu estou em dúvida se eu vou conseguir atingir. Porém, se o desafio for muito baixo para uma capacidade muito alta, eu também me frustro, porque eu falo, não, nem vou começar, isso é muito simples, é muito... E isso não vai me trazer motivação. A motivação ela vem quando eu faço essa vertente, né? Então, assim, quando eu aproveito, me educo para aproveitar a jornada, eu, na verdade, tenho muito mais momentos felizes do que quando eu não me educo para isso. Então, você pega um montanhista que resolveu, né, que o sonho dele, então a meta dele era ir subir o Everest, né, o topo do nosso mundo hoje. Então, ele quer subir o Everest, ele vai começar o quê? Ele vai preparar o seu corpo, ele vai primeiro subir aqui a nossa serra, depois ele vai para o Aconcagua e depois ele vai. Mas se for só a meta, você imagine que ele sobe e ele fica lá quanto tempo? Ele vai falar e desce. Né? Então, assim, se ele aproveita, se ele tem disposição e foi treinado para aproveitar a caminhada, como é que foi a mudança do corpo, quanto que ele aprendeu com as culturas que estão lá embaixo, com a pessoa que ajudou ele a carregar, a visão, tudo que ele foi fazer, ele aproveitou muito mais momento, porque se fosse só subir lá, com certeza. É prestar atenção no caminho, né? É o caminho, a jornada. E como a religião entra na felicidade, nesse índice de felicidade? Ou ela não entra? Entra, não que a gente vai apregoar e qual tipo de religião, mas uma pessoa que está engajada e que faz com que a sua vida tenha algum sentido, normalmente entra em momentos mais felizes, até porque a sua vida não transita mais pelo individual, né? Ela somente pelo individual. Ela já começa a colocar muito coletivo. Isso foi estudado pelo Viktor Frankl, né? Viktor Frankl foi um especialista que esteve em Auschwitz, mas ele não esteve como especialista. Ele esteve lá internado, né? Ia morrer, e a sua mãe e a sua irmã morreram em Auschwitz, para você ter uma ideia. E ele começou a analisar pessoas que saíam de Auschwitz e perdiam a sua sanidade, porque para nós seres humanos conviver com a morte presente todos os dias, isso pode nos deixar perder a sanidade mental mesmo, um fato real. E outras pessoas não. Ele disse, mas o que difere o grupo A do grupo B, né? Que viveu a mesma condição, que todos os dias levantava, tinha alguém que já não estava mais do lado da sua cama, o seu companheiro, enfim. Todos viveram, digamos, mais ou menos a mesma situação, extremadamente estressante para o nosso cérebro, né? Para a nossa emoção. E alguns não enlouqueciam. E o que ele chegou à conclusão, e aí ele formulou, existem várias coisas que ele escreveu, vários escritos, tanto livros quanto, né, artigos, que é sobre viver com sentido. Que é as pessoas que saíam de lá e não perdiam, né, a sua sanidade, que diziam assim, ok, eu passei por esse momento muito terrível. Mas teve eu tenho que significar a minha vida a partir disso. Não é só um motivo, é assim, a minha vida tem que fazer sentido, eu tenho que devolver tudo isso que eu vivi de alguma forma. E muitas vezes as pessoas chegam nessa conclusão através da religião. Através da religião. Então aí pode ser que transite, mas aí você vê em vários momentos, com certeza. Por isso que no início eu te disse que a gente não pode deixar de levar em consideração o botão, inclusive pela própria religião deles. E as empresas, elas estão começando a usar o FIB dentro da sua empresa mesmo, para que o funcionário esteja feliz? Olha, ainda não existe, assim, é um sonho, é uma meta, né? Até porque, assim, eu sempre digo que nós passamos a maior parte dos nossos anos nobres e das nossas horas nobres num local de trabalho. E quem começou por agora vai passar mais, porque o tempo de aposentadoria aumentou e tudo mais, a nossa expectativa de vida está maior. Vamos trabalhar mais, né? E passamos, então, a maior parte dos nossos anos nobres nesse local de trabalho. Então, ele precisa de ter... Agora, tem vários outros pontos. Eu preciso de estar aliada a um trabalho que me dê satisfação, que a liderança consiga fazer com que
as metas estejam de acordo com as capacidades e habilidades individuais, que isso também é muito difícil, não é tão simples de se fazer. Nem sempre é possível que eu consiga trazer isso, mas dar feedback constante para as pessoas, dar retorno constante para as pessoas, isso também vai fazer. Mas se nós pegarmos, a Exame do ano passado mesmo mostra aquela revista especial deles, que fala as 150 melhores empresas para se trabalhar. Já leva em consideração o fator de felicidade interna das pessoas. Existe um índice lá, e as 10 maiores, você vai ver que o índice de satisfação, de felicidade que as pessoas encontram no seu trabalho é muito alto em todas essas 10 primeiras colocadas nesse ranking. Então, na verdade, já se está. Não existe assim, que eu posso te dizer, vamos pegar aqui, esse caso, existe esse ranking, esses itens, mas já existe um movimento, porque se sabe que uma pessoa que esteja feliz, satisfeita no seu trabalho, ela de fato vai ter menos acidente de trabalho, isso é comprovado, né? Então, pelo bem-estar dela, inclusive, vai produzir coisas melhores, né? Então, assim, e vai impactar no PIB e no resultado da organização. A pessoa trabalha melhor. Isso, então, assim, ela comete menos erros, né? Então, eu vou fazer menos recall, eu vou produzir coisas boas. Pessoas infelizes não produzem coisas boas. Então, as organizações estão começando a observar, por isso antigamente se fazia e se faz muito hoje a pesquisa de clima, de ambiência organizacional, que também está relacionada ao bem-estar desse colaborador com essa organização que ele faz parte. Redi, infelizmente nosso tempo acabou. Daria para conversar mais sobre isso. Muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania. Eu que agradeço muito, muito obrigada. Obrigada a você. E o Cidadania de hoje fica por aqui. Escreva para nós e mande sugestões de temas para o programa. cidadania.tvsinal@gmail.com. A gente se vê no próximo programa. Eu te espero. Tchau.